Muito boa tarde a todos que acompanham a 12ª Open Innovation Week, a primeira em formato 100% digital. Eu sou Marco Petuco, Head de Comunicação aqui da Sem Open Startups, e hoje irei conduzir esse evento. Você que nos acompanha está participando do principal evento sobre Open Innovation do Brasil, que acontece desde 2008 e em 2020 está com um novo formato. Além de ser 100% digital, a 12ª EWeek será realizada em edições mensais. Começando agora em maio, todos os meses nós vamos trazer uma seleção dos principais programas e iniciativas de Open Innovation de grandes empresas do país, que apresentarão sua visão de Open Innovation, suas oportunidades e desafios para startups. Hoje nós vamos receber representantes aqui da BASF, BRF, Solvay, Bayer e Nestlé. Cada empresa terá 18 minutos para sua apresentação e no final, às 17, teremos um painel com a presença de todos os participantes do dia, com moderação de Bruno Rondani, CEO da Sem Open Startups, e participação especial do professor Leonardo Gomes, da FEA USP. Vocês que estão nos acompanhando podem enviar suas perguntas no chat dessa transmissão ou pelo WhatsApp. Nossa equipe fará a seleção para que os convidados respondam durante o painel que acontece no final dessa transmissão. Também sintam-se à vontade para divulgar essa transmissão para os seus colegas e para quem mais possa se interessar pelas apresentações de hoje. E falando agora da programação dessa primeira OI Week Digital, nós já abordamos de segunda a quinta-feira os temas Sociedade da Informação, Saúde e Bem-Estar, Energia e Indústria do Futuro. E essas apresentações já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Hoje, para fechar essa primeira semana, o tema será novamente Indústria do Futuro. E eu quero agora então convidar para a abertura do dia e para trazer um panorama sobre a OI Week e o cenário da Open Innovation no Brasil, Bruno Rondani, CEO da Sem Open Startups. Muito boa tarde, Bruno, obrigado pela presença. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os espectadores ali no YouTube. Boa tarde aí aos painelistas que vão apresentar na sequência. Eu vou fazer uma breve abertura sobre a Open Innovation Week, o novo formato, como que a gente vai seguir daqui em diante, mas fazendo uma breve visita aqui em relação ao o objetivo que a gente tem com esse evento, né? O que a gente vem construindo ao longo dos anos. Deixa eu ver se está compartilhando, só um minutinho. Aqui, maravilha. Então vamos lá. A gente criou esse evento, né, em 2008 com apoio ali dos primeiros praticantes, né, de Open Innovation no Brasil. Nós convidamos na época o professor Henry Chesbrough, direto de Berkeley. Ele tinha feito as suas primeiras publicações trazendo essa nova conceitualização, essa nova teoria e essa visão em relação a como que a inovação iria evoluir, a gestão da inovação iria evoluir, com a abertura das grandes empresas, né, para trabalhar a inovação de forma aberta com o ecossistema. E nos primeiros anos a gente focou bastante nessa discussão mais conceitual, workshops, e tentando capacitar pessoas e trazer pessoas para um debate de como que se aplicaria esse conceito no Brasil. Em seguida, a gente começou a ter já uma densidade de casos e programas de Open Innovation, né, acontecendo no país, e a Open Innovation Week passou a ser palco, né, da apresentação desses casos e de programas. Com o aumento do volume de participantes, de empresas aderindo, né, a modelos de Open Innovation, a gente passou a ter programas colaborativos entre grandes empresas, e a gente começou a organizar esses programas dentro do que a gente chama de grandes desafios. E depois, mais recentemente, a gente começou a trabalhar também o desenvolvimento de plataformas para facilitar a gestão da Open Innovation, do ecossistema como um todo, e também ferramentas não só tecnológicas, ferramentas de suporte, sistemas, mas também ferramentas de gestão. Se a gente for olhar aqui para a evolução no começo, na origem do que é a Open Innovation, para como que o debate hoje, o estado da arte, né, dessa discussão, a gente começou falando de Open Innovation aplicado a pesquisa e desenvolvimento, Open Innovation aplicado a modelos de negócio e Open Innovation aplicado a serviços. Foram talvez os três primeiros grandes trabalhos do professor Chesbrough. Ele trouxe esse debate para o Brasil e a gente discutiu de forma bastante intensa, né, com a academia, com as grandes empresas, inclusive com o governo, em relação a essa nova abordagem. Na sequência,
a gente começou a confrontar a Open Innovation com outras correntes de pensamento, com outros autores ou com outros trabalhos, outros movimentos, como o Challenge Driven Innovation, que influenciou bastante a própria construção do nosso modelo de atuação, as redes de inovação, a Effectuation, Co-Creation, Design Driven Innovation e o próprio Lean Startup, também originado no Silicon Valley, Berkeley, onde o professor Charlie também teve uma participação importante. A gente depois, num terceiro nível, percebeu que a Open Innovation tinha formas de se relacionar diferentes, processos diferentes, uma linguagem diferente, dependendo da comunidade que você estava se relacionando, né, do seu ponto de vista da grande empresa. Então, a gente começou a trabalhar a Open Innovation no relacionamento específico com comunidades de startups, Open Innovation no relacionamento com comunidades científicas, Open Innovation entre indústrias, né, interindústrias, uma indústria com outra indústria, e Open Innovation na própria cadeia de valor. A gente começou a separar essas discussões para evoluir dentro desses tipos, né, de interlocutores distintos. Em paralelo, também emergiu um debate sobre a aplicação da Open Innovation, o impacto da Open Innovation nas políticas públicas de fomento à inovação e também da aplicação da Open Innovation nos serviços públicos, né, como uma ferramenta de gestão do próprio serviço público para trazer inovação para o serviço público. Mais recentemente, os debates atuais, que são focos, inclusive, agora do nosso trabalho em 2020, a gente tem discutido bastante Open Innovation e a transformação digital, a Open Innovation e a gestão de ecossistemas de inovação. E, sob o ponto de vista mais prático de gestão interna mesmo da empresa, de como que ela trabalha a Open Innovation para os objetivos, né, de negócio, a gente separou na construção de um framework para operações, Open Innovation aplicada a operações, Open Innovation aplicada a parcerias de negócio e Open Innovation aplicada ao desenvolvimento corporativo. Quando a gente olha para os casos, a gente teve, ao longo aí de 12 edições, né, 215 casos expostos, programas de inovação lançados ou expostos na Open Innovation Week. E nesta primeira edição digital, a gente está trazendo esses 25 cases de programas para esse debate hoje, por exemplo, dentro do grande desafio Indústria do Futuro. A gente organizou, esses temas foram os que criaram maior densidade, tanto de ecossistema quanto dos proponentes de programas de Open Innovation. Originalmente, então, quem propõe esses temas foram as empresas com seus programas, e eles se mantêm e se perpetuam aqui dentro da Open Innovation Week à medida que eles têm densidade também de ecossistema. Recentemente, lançamos o Super Desafio Covid-19, no meio aí da pandemia, do impacto que teve no Brasil, e a gente depois vai tratar disso especificamente num outro dia de Open Innovation Week. Em relação às plataformas e ferramentas, a gente, ao longo, né, dessas várias edições, foi construindo, junto com parceiros, plataformas e ferramentas para aplicação de Open Innovation. E hoje, as principais plataformas, né, que compõem a Open Innovation Week são essas três. A mais conhecida hoje, talvez, aqui do nosso público, a Open Startups, a 100 Open Startups, com uma plataforma de conexão entre programas de Open Innovation e as startups. A plataforma UAU, como um grande festival, foi palco do lançamento e da premiação do ranking da 100 Open Startups, palco também de speed datings, e é uma plataforma também de conteúdo para uma maior disseminação dos temas relacionados à inovação, expandindo então a prática da Open Innovation para um público maior, como um canal também de promoção de conteúdo. E recentemente inaugurado, a partir de uma parceria fruto da última Open Innovation Week, com financiamento e patrocínio da ISA-CETEP, um projeto coordenado pela FEA USP,
em colaboração com a 100 Open Startups, uma plataforma de conhecimento, de pesquisa, de disseminação científica de pesquisas em Open Innovation, pesquisas em gestão de ecossistema de inovação e ferramentas para gestão de ecossistemas de inovação. A maneira como a gente tem visto, né, essa evolução, eu gosto dessa metáfora. A gente começa, talvez, né, a nossa história aqui num ambiente onde a inovação ainda era percebida, né, pelas grandes empresas como um processo defensivo, empresas trabalhando com a lógica de posicionamento e criando estruturas de inovação também orientadas a impedir, criar barreiras de entrada para que novos entrantes participem, né, desse mercado, desse espaço que uma grande empresa ocupa, mas a gente percebeu com a evolução de plataformas, de tecnologias e da distribuição do conhecimento em termos gerais, globalmente falando, começou a emergir uma quantidade enorme de startups, de inovadores, que fazem com que as grandes empresas tenham que mudar a sua forma de se relacionar com o ambiente externo para a inovação. Então, a gente passou por um período talvez caótico, onde surgiram muitas inovações, muitos novos entrantes, e as grandes empresas passaram a, mais recentemente, usar o ecossistema, trabalhar o ecossistema como de forma colaborativa, como uma plataforma que alimenta as suas próprias estratégias e objetivos de inovação. Então, a gente entra agora numa fase onde a gente vai falar bastante de gestão da inovação, onde os gestores de Open Innovation passam a ser cada vez mais vistos e entendidos como orquestradores, como facilitadores, e disseminando, né, a capacidade de inovação por todas as áreas da empresa, inclusive a inovação radical. A gente vê já em números algumas coisas interessantes na nossa comunidade da Open Innovation Week, estruturada pela rede, né, pela plataforma com os programas vinculados da 100 Open Startups. A gente tem hoje 133 mil pessoas, né, que participam dessa comunidade como um todo, e a gente tem 60 mil dessas pessoas, ou seja, 45% desses, por assim dizer, usuários, né, da rede, engajados em atividades de Open Innovation. Então, uma adesão, um número já bastante relevante de praticantes de Open Innovation no país. Se a gente olha para a quantidade de corporações, né, médias e grandes empresas estabelecidas que gravitam, né, a Open Innovation Week e que estão vinculados ao 100 Open Startups, a gente tem 2.600 empresas, das quais 1.700, ou seja, 65% delas, têm pelo menos declarado um relacionamento de Open Innovation com algum agente externo. E se a gente olhar para o ambiente das startups que participam, né, da 100 Open Startups e que gravitam também esse entorno aqui da Open Innovation Week, a gente tem 12.231 startups, né, até a data de 30 de abril, e 2.018 dessas startups já fecharam pelo menos um acordo de Open Innovation com alguma média ou grande empresa que também gravita aqui esse ambiente. Um total aí de 17 mil negócios, né, firmados entre essas startups e o mercado corporativo. Isso dá uma proporção aí de 16,5% das startups com pelo menos um deal de Open Innovation. Então, esses números e o crescimento deles, né, reparar nos últimos 5 anos, quando a gente começou a medir isso de forma mais estruturada, com o ranking da 100 Open Startups, da Open Corps, de ecossistema, de avaliadores e agora de investidores, a gente consegue ver essa evolução quase que, enfim, exponencial aí nos últimos 5 anos, né? E quando a gente olha para a distribuição desses movimentos de inovação, essas são as categorias do ranking, cuja semântica foi desenvolvida justamente por serem os temas que convergiram o maior número de relacionamentos de Open Innovation. A gente teve aí justamente a indústria representando aí 9% do total de relacionamentos. A gente ainda pode colocar que dentro da própria indústria tem outras aplicações, como de IoT ou relacionados com transporte logístico ou VR, AR. Então, é um dos grandes desafios com mais densidade. Na verdade, é o grande desafio com mais densidade hoje em Open Innovation
no país, né? A gente lançou esse texto, e eu coloco ele aqui até com o objetivo também de marcação histórica, para a gente discutir um pouco, talvez hoje no painel, mas com uma continuidade do processo aqui da Open Innovation Week. Esse foi o texto compilado pelas grandes empresas e as oportunidades que naquele momento eram vistas por essas grandes empresas para startups. Então, a gente compilou aqui, foram uma série de empresas que participaram desse levantamento, e aqui o que foi finalmente publicado para as startups, né? E isso gerou uma mobilização de 2.754 startups, né, nesse período, até 30 de abril, sendo que 751 dessas startups, de fato, são as consideradas indie techs, as demais gravitam e têm interesse de colaborar com o tema de forma mais ampla, como ecossistema. E a gente teve como empresas conectadas aí 769 médias e grandes empresas participando do desafio. Então, é um desafio bastante bem sucedido, uma proporção grande, né, de deals, de relacionamento. O que a gente vai querer ouvir hoje dessas empresas, né, tão importantes aqui para o ecossistema, grandes empresas, né, a BASF, a BRF, a Solvay, a Bayer, a Nestlé, como que elas veem o futuro da Open Innovation aplicado talvez ao tema de indústria do futuro, e as oportunidades, né, de relacionamento com as startups, com a comunidade científica e, eventualmente, aí, com outros tipos de atores do ecossistema. Devolvo a palavra para o Marco, desejo aí um bom evento para todos, lembrando que a audiência pode fazer aí as suas perguntas no chat, e eu vou tentar compilar junto com os palestrantes para que a gente possa responder o máximo das perguntas. Muito obrigado